peregrinação internacional aniversário do 12 e 13 de outubro evocou a sexta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, com particular destaque ao chamado Milagre do Sol, que muito repercutiu nos jornais da época. Apesar de nesta data estar em curso um progressivo desconfinamento, foram mantidos o obrigatório uso de máscara e a higienização das mãos à entrada do recinto. Neste momento, o santuário experimenta uma recuperação do número de seus peregrinos. As celebrações deste mês registraram o maior número de pessoas desde o início da pandemia. Concelebraram 11 bispos e 200 padres. Nesta quarta-feira, no Vaticano, o Papa Francisco falou sobre a sexta aparição de Nossa Senhora, convidando os fiéis à recitação diária do terço, a fim de que a Mãe de Deus os conduza à contínua conversão e penitência. A última grande peregrinação do ano foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha. Em suas homilias, o cardeal brasileiro destacou que peregrinar é dom e graça, mas também é compromisso e oportunidade singular para a conversão. E ainda fez uma referência ao aniversário de dedicação da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, a 7 de outubro, uma casa de oração que conduz a olhar o santuário vivo do Senhor, o seu povo santo. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial.
Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração da missa solene em honra da Nossa Senhora de Fátima. Então, irmãs e irmãos, boa noite a todos. Então, bem-vindos a essa missa, hoje especial, celebrando a 13 de outubro, a Nossa Senhora de Fátima, última aparição. Ontem foi Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, né? Foi. Ontem foi lá também uma celebração boa, né? Bem conhecida, bem frequentada, né? Muito bem, vamos pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que nos ajude a ser discípulos de Jesus. Vamos agora iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então vamos nesse momento fazer o ato penitencial, reconhecendo que nós todos somos pecadores. Vamos invocar confiança e misericórdia de Deus e juntos vamos cantar. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos entoar a Deus o nosso hino, Canto do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus da infinita bondade, que nos deste a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus está conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os viram terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor e a minha alma respira no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça. Como um novo que cinge a fronte com um diadema e a nova que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os jardins e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita sois, ó Virgem Maria, na glória do vosso Filho. Bendita sois, ó Virgem Maria, na glória do vosso Filho.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Mestre, nós queremos que nos faça o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber, sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-te à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se com Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os que são considerados chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem dentre vós quiser ser grande será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Palavra da salvação. Sentar à direita ou sentar à esquerda de Jesus, esse foi o pedido de 2 discípulos de Jesus. E não é um pedido nada humilde, né? Não tem nada a ver com humildade aqui. O pedido deles aqui é para realmente ficarem do lado de Jesus, sentado no trono, para serem exaltados. Quando Jesus faz a pergunta: o que quereis que eu vos faça? Jesus já sabe que eles não sabem o que estão pedindo. Jesus já sabe isso. Responderam: deixa-nos, Senhor, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Em outras palavras, nós merecemos as primeiras cadeiras, os primeiros assentos, nós merecemos o melhor. É quase se a gente pensasse aqui nos fariseus, quando iam nos banquetes finos, eles já iam para as primeiras cadeiras. Os fariseus eram assim, né? As primeiras cadeiras, os primeiros bancos, né? Para poderem serem vistos, né? Porque achavam que mereciam o melhor, não é? Mas a medida de uma pessoa não é quanto servos ela tem, mas a medida de uma pessoa é a quantas pessoas ela serve. Tá, então, nesse caso, a rainha da Inglaterra não seria nenhum exemplo aqui, que a Maria, a rainha da Inglaterra, tem muitos servos, né? Mas a medida de uma pessoa é a quantas pessoas ela serve. Exatamente isso. Nós estamos dispostos a servir quem? Aí é que é a questão, não é? Porque essa não é a atitude do mundo, para falar a verdade. Não é nem mesmo a atitude dos discípulos. Os discípulos ainda estão a caminho para entender algumas coisas, estão caminhando, né? Ninguém quer se inscrever nesse trabalho, digamos assim. Se o trabalho for de servo, ninguém quer fazer inscrição lá, porque servo, não. Isso não é para mim, não é para mim. Está disposto a desistir de posições, a rebaixar-se, a sacrificar, enfim. Mas Jesus vai para Jerusalém fazer um sacrifício. Jesus está indo para Jerusalém. Aqui nesse caminho foi justamente onde fizeram essa pergunta, quando Jesus sobe a Jerusalém para morrer na cruz. Se Deus colocasse uma placa aqui para nós, ele ia escrever assim: estou procurando servos. Quem se candidata? Né? Ele não ia escrever aqui uma placa para nós: quem quer sentar no trono ao meu lado? Bom, não ia ser essa placa, não ia ser essa placa. Então Jesus, ele havia dito um pouco antes, veja bem: estamos subindo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sacerdotes.
E é justamente aqui que os discípulos vêm e pedem para Jesus, para quando ele estiver no reino dele, um sentar à direita e o outro sentar à esquerda. Eles não sabem o que estão pedindo. Jesus acabou de falar que ele está subindo para Jerusalém e que ele vai dar a vida, então. Essa pergunta não tem sentido. Não tem sentido porque muitas vezes as perguntas feitas a Jesus, os desejos que são manifestados a Jesus, não têm sentido. Não tem sentido. Ele diz também em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então os discípulos ouviam o que queriam, eles ouviam o que eles queriam. Isso aqui eles não ouviram, né? O que eles realmente estavam querendo e que estavam ouvindo e desejando? Era outra coisa, não é? Então os discípulos ouviram isso de Jesus, que é ser servo, né? E, no entanto, eles podem agora estar pedindo um lugar de honra ou de privilégio, né? Ao lado de Cristo, como está bem claro aqui. Mas esse é o pedido do mundo. O mundo quer isso, o mundo pede isso, né? Porque nós somos no mundo os buscadores de honra, os buscadores de privilégio. Nós somos como os fariseus. Nós não somos como os servos, somos como os fariseus, muitas vezes. O fariseu nunca morreu. O espírito do fariseu vive séculos após séculos, né? O espírito deles sobrevive. A gente fala dessas pessoas do passado, mas o espírito deles está bem presente, né? Dentro da igreja, para falar a verdade. Então, às vezes a gente mede a vida das pessoas pela realização, pelos sucessos, pelos troféus e não sei o quê. É assim que a gente mede as pessoas. Não é assim que Deus mede as pessoas. Jesus, então, ele acaba de revelar que ele vai a Jerusalém, que a sua morte está determinada, é claro. Quem quiser servi-lo deve também aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cruz. Mas os discípulos querem lugares de honra, né? Querem lugares de honra. Ninguém quer se humilhar, né? Se fazer humilde, se fazer fraco. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, não é? Mas para ser discípulo de Jesus, Jesus está pedindo isso, para falar a verdade. Então, ter a atitude certa de servo de Deus, a atitude certa. Ou seja, não se pode servir a Cristo com esse coração cheio de si. Tem que ser mais esvaziado um pouco, muito cheio não. Tem que ser mais esvaziado, muito cheio de si não. Ou então muito cheio de coisas, porque tem pessoas que estão muito cheio do mundo e pouco cheio de Deus, mas estão bem cheios do mundo. O jovem rico que foi a Jesus no evangelho de outros dias atrás era isso. Jesus falou, vai, vende o que tens, vem e segue. Pensou e foi embora pesaroso e triste, porque ele não era capaz de fazer um sacrifício, esse sacrifício. Não era capaz. As pessoas nem sempre são capazes. Tá? Quando Deus faz um chamado, ela pode até sentir o chamado, mas às vezes ela não tem força para responder ao chamado. Então, são coisas diferentes. A definição de grandeza do mundo, né, é quando as pessoas se definem por aquilo que as torna importantes nesse mundo, né? Enquanto que a definição de grandeza para Jesus é outra coisa. Ele disse aqui, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Aqui Jesus está invertendo a pirâmide, com a pirâmide invertida. Não é a questão do topo, a questão é a base. Está na base, ser servo, né? Então, não deve ser assim entre vós. Não deve ser assim. Entre vós, então, os discípulos têm o dever de serem diferentes. Pelo menos de tentarem ser diferentes, né? Porque enquanto que o nosso mundo quer saber quem é o chefe, quem é o poderoso e tudo mais, então Jesus faz o contrário. Vamos lavar os pés uns dos outros. Ele fez isso na quinta-feira santa. Acho que os discípulos foram pegos de surpresa, porque não estavam esperando por isso. De repente o mestre está ali fazendo um serviço de servo. Oh meu Deus, não pode. Pedro nem queria, porque assustou Pedro. E Jesus falou, se eu não fizer isso, vocês não vão ter parte comigo. Então, vocês têm que aprender algumas coisas, né? Então, um pouquinho diariamente a gente tem que sacrificar.
Porque aquele homem mundano, aquele ser mundano, aquele homem mundano, esse homem em busca de honra, prestígio, poder, ele está dentro de nós. Está dentro de nós. Aquele homem, aquela mulher, né? Aquele homem ou aquela mulher que está buscando não a glória de Cristo, está buscando outras coisas. Os discípulos estão buscando outras coisas. Eles não estão buscando Jesus por causa de Jesus. Eles estão atrás de Jesus por causa da honra, ou do privilégio, ou do trono, ou do poder, que eles pensam que Jesus, né, vai pegar lá em Jerusalém, e eles almejam a mesma coisa. Não é? É um desafio, portanto, é um desafio. Se Jesus, ele nos ensina a ser servo, ele sendo Senhor, ele se fez servo. Filipenses 2,6, ele existindo em forma divina, diz Paulo, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas ele despojou-se e assumiu a forma de um servo. Então, ter a atitude e a mentalidade de Jesus não é simples para nós. Não é? Porque o Espírito de Deus trabalha em nós para arrancar essa roupagem extremamente mundana, que os discípulos também tinham, não é? Para fazer eles dobrarem o joelho, que não é fácil também, porque o orgulho não permite dobrar joelhos, né? Não permite. Então, o Espírito de Cristo trabalha em nós com esse objetivo, tá? De fazer a gente mais servos de Deus, tá? Mais servos de Deus. Um servo de Deus, ele é capaz de unir, ele não divide as pessoas, ele une as pessoas. Versículo 41, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Aqui nós temos a divisão. Eles não são muito unidos, não. Os discípulos não é o que parece. Eles caminham juntos, mas eles têm problemas uns com os outros, têm alguns ciúmes uns com os outros. Indignaram-se quando souberam que 2 discípulos chegaram primeiro que eles, foram na frente para pegar os primeiros lugares. Porque eles queriam também fazer a mesma coisa, claro. Por isso eles estavam, nesse momento, numa lutazinha entre eles ali, não é? De intriga, porque os 2 espertinhos passaram na frente, para pegar primeiro os lugares, né? Ao lado de Cristo, e eles ficaram para trás. Quer dizer, indignação, né? Então, os discípulos ainda estão aprendendo. Então, os discípulos não estão preparados, eles seguem Jesus, mas eles ainda não têm uma sintonia com a mentalidade de Cristo. Não estão sintonizados ainda com a mentalidade de Jesus. A gente percebe isso claramente aqui, né? Porque a questão entre eles é quem é o melhor, quem é o primeiro. Talvez se considerassem assim. Não, eu sou o melhor porque eu fui chamado primeiro por Jesus. Não, eu sou o melhor porque eu já passei mais tempo com Jesus. Ou então, não, eu sou o melhor porque em alguns momentos é Jesus quem me chama para ir com eles. Nós subimos a montanha, Pedro, Tiago e João, para a transfiguração. Nós somos melhores. Assim, o ego, é o problema do ego. Os discípulos tinham muito problema de ego aqui. Então, o ego, né? O ego das pessoas, né? Então, quer dizer, cheios de uma coisa ali, de uma busca pessoal, né? Tem uma busca mais pessoal. Não é uma busca de Jesus por causa de Jesus, não é exatamente isso. Tem um certo ciúme aqui. São João Batista, o João Batista, ele disse lá no deserto, João 3:30, é necessário que eu diminua e ele cresça. Aqui está o espírito do servo, que os discípulos ainda não têm, mas o João Batista já tinha esse espírito. Os discípulos de Jesus ainda não têm. Eles ainda estão a caminho, ainda estão entendendo as coisas, devagarzinho, né? Claro, é necessário que eu diminua e ele cresça. Isso vai contra o que nós sentimos, porque a gente, na verdade, não quer diminuir, a gente quer crescer. É verdade que os baixinhos sentem um complexo de inferioridade por isso, né? Eu sou baixinho, não cresci. Esse é o problema, né? Até no aspecto físico tem um certo complexo, porque eu não sou tão alto como ele é alto, como ela é alta. Oh, meu Deus! Mas não é realmente esse espírito que guia a gente. Mas João Batista, ele já era guiado por esse espírito, né? De humildade, sem dúvida, era um santo. Embora seja um profeta do Antigo Testamento, ele vai morrer, né? Jesus vai ver, inclusive, essa cena acontecer. Ele pertence à linhagem dos profetas antigos, né? Da antiga aliança.
E Jesus com seus discípulos, aqui já é nova aliança, mas ele tinha o espírito, né, dos santos do Antigo Testamento, dos grandes profetas do Antigo Testamento. João Batista foi realmente um grande profeta. Bem, então Jesus, ele conclui para nós com algumas verdades. Primeiro, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o espírito que traz Jesus do céu até a terra. Como é que ele pode sair de um lugar de paz? Porque todos nós queremos ir para o céu por isso. Porque aqui a terra é muito difícil, a gente quer um lugar de paraíso, paz, tranquilidade. Como que Jesus sai de um lugar de paz, tranquilidade, né, para descer aqui até as criaturas, para morrer assim na cruz, né? Angustiado, né? Sofrido assim. O que o faz fazer isso? É o que Paulo explica, né? O Filho do Homem não veio para ser servido. Então esse é o sentimento que faz Cristo suportar o sofrimento, né? As humilhações, tudo, né, que ele viveu, as perseguições, né? Sem dúvida isso que faz ele descer desse lugar de adoração, que nós chamamos céu, para a cruz. Descer de lá para cá não é fácil. Por isso aquilo que João diz no deserto, é necessário que eu diminua e ele cresça, isso não é fácil. Okay? Porque João ele vai morrer também por causa disso, né? Ele era uma pessoa que amava a verdade e odiava a mentira. Ele jogou isso na cara de Herodes e foi por isso que ele morreu. Quando a gente ama a verdade e a gente não gosta da mentira, a gente pode pagar um preço por causa disso, né? Jesus Cristo pagou também, porque ele sempre disse a verdade. Os fariseus ficaram com tanto ciúme e tanta raiva dele que arrumaram um jeito de matá-lo. Foi isso que aconteceu, né? Arrumaram algumas mentiras para acusá-lo lá perante Pilatos, que lavou as mãos, já sabia que aquilo era tudo uma fraude, porque tinha que matar Jesus, o Filho de Deus, né? Mas o que vai Jesus descer até nós, do céu até a terra, na verdade é aquilo que João define de Deus. João define Deus é amor. Então isso é que define a essência de Deus. Então é isso que faz com que ele tome a decisão de vir, não é, até nós. Porque o amor em Deus não é a mesma coisa do amor em nós, não é? O nosso amor é mais pequeno, nosso amor é mais reduzido, o nosso amor. Ah, eu te amo, mas, a gente já coloca o mas, né? Eu te amo se, a gente já coloca alguns condicionais, né? Sempre tem alguma coisa na frente do amor. Eu te amo, porém, eu te amo, entretanto, é assim, né? A definição de amor para nós é uma definição mais reduzida. Já perceberam isso? É uma definição diminuída. É isso que acontece com a gente. Mas em Deus não é assim. Em Deus não é assim. Portanto, a gente olhando para Jesus na sua atitude de servo de Deus, é claro que a gente pensa em Maria, a serva de Deus. Porque foi ela que disse nas bodas de Caná: fazei tudo aquilo que meu filho vos disser. Ela estava dizendo sobre ouvir e sobre fazer, né? Quer dizer, obedecer. Está aqui também a Virgem Maria, a atitude de serva, e Jesus o servo. E os discípulos ainda não entenderam isso. Porque para nós é sempre um grande aprendizado, né? Entender isso que Cristo quer que a gente mude na nossa vida. Então nós temos a Virgem Maria como abençoada. Então aquela que é a primeira discípula, segundo o Papa Paulo VI, ele define muito bem no documento dele, né? A primeira discípula, a primeira que acreditou, aquela que estava no cenáculo depois da morte e ressurreição de Jesus, ela espera com eles o Espírito Santo, porque a igreja começa assim, a igreja começa de uma maneira dramática. O início da igreja não foi fácil, não. Eu acho que tudo é dramático no mundo, inclusive. A igreja continua vivendo dramas, mas como Maria a gente aprende a confiar em Deus, né? A gente não pode desanimar, né? Não importa o mundo, não importa os problemas que temos, porque o mundo sempre foi assim, não é? Mas a gente confia na ação de Deus, na presença de Deus em nossa vida e na ação do Espírito Santo. Peçamos então a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que nos dê essa capacidade de seguir o seu Filho Jesus cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu. Ok, deixa. Céus, está sentado à direita, Todo-Poderoso, lugar dos rios e os mares. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Preparemos o ofertório e vamos agora cantar. Para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, nós os oferecemos na festa da Virgem Santa Maria. Perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações ao caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar as graças sempre em toda parte, exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu ser original e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se o modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno a Igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tiras o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
esta celebração inteiramente dedicada a Nossa Senhora de Fátima. 13 de outubro, este que é o momento da última aparição. É também a reunião dos fiéis que vieram se confiar a Maria. Foi vivido inteiramente na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montréal Magazine. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171.
Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá.